Vem comigo, no caminho eu explico. Estamos de volta. E esse bloco tem um oferecimento da Isal Gestão de Pessoas. Precisa encontrar um profissional para a sua empresa? Não importa a área de atuação. Chama a Isal que ela resolve para você. 99226-7607. Vem comigo, no caminho eu explico. Giovanni Calegário, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela ter aceitado vir bater esse papo aqui. Tu também faz isso, né? A gente também vai conversar sobre isso. Já tenho visto umas entrevistas suas muito boas ainda, a gente vai passar um pedaço delas aí. Mas agora eu queria conversar contigo, cara, sobre livro. Pô, bacana. Né? E a gente sabe bem o que é isso, né? E... Inclusive foi pro lançamento do seu livro. Você já. foi no lançamento do meu livro, verdade? Foi. E você me deu de presente o seu livro. E eu li o seu livro, cara, e é muito bacana. Escrever livro acho que talvez o maior desafio, né? Porque você cada vez se lê menos, Sim. né? Acho que a gente escreve, acho que é pra gente mesmo, né, cara? E para algumas pessoas que seguem muito, né? O que te deu assim, cara? E o teu livro é gostoso, porque ele tem uma ilustração boa, ele tem uma linguagem fácil, assim. Qual foi a tua parada de escrever livro, cara? Cara, eu acredito que de tudo que eu já fiz na vida, em questão de artísticas, né? Essa foi uma das coisas mais pretensiosas, na verdade. Porque eu não me considero um escritor, grande escritor, nem nada. O que eu fazia muito antigamente era, como eu sempre escrevi piadas, mas eu também tinha que dar vazão para um lado meu, que era esse lado meio questionador, meio melancólico, coisas de um jovem que ainda está aprendendo da vida, entendeu? Que não sabe lidar muito com os sentimentos. E eu sempre dei vazão para essa área da minha mente, escrevendo alguns textos, né? De decepção amorosa, ou então de achar que está num canto que não queria estar, de fazer uma faculdade que não queria fazer. Escrever é um vício, cara, para você? Porque para mim sempre foi. Eu desde adolescente escrevia para mim mesmo. Sim. Eu não tinha negócio de computador, tudo eu escrevia no caderno, mão, deixava, depois caraca. eu lia, alguns eu guardava, outros eu jogava fora. Eu ia até escrevendo. tenho, como é que eu posso falar? Eu escrevia muita piada porque eu queria já, quando eu tivesse uma oportunidade de apresentar em algum lugar, eu queria já estar pronto para essa A oportunidade. tua parada sempre foi essa, cara. Sim. Escrever humor, escrever piada, embora o livro Exato. não seja de humor. E o texto do livro, o título do livro é super muito bacana, bom, né, cara? Textos Textos comuns para textos pessoas comuns para extraordinárias. pessoas extraordinárias. Muito Aí o que bom. aconteceu? Na pandemia, eu estava sem emprego, estava sem nada, entendeu? E eu queria inventar alguma coisa que eu pudesse vender, que me desse um retorno para eu ter um fôlego, né, para sobreviver. E aí eu tive essa ideia de fazer um livro, né? Se eu soubesse fazer bolo, eu faria bolo para vender. Mas aí como eu tinha os textos... Pô, aí... mas certamente venderia mais, cara. Vender livro é difícil demais, bicho. E é isso que tu falou, é muito verdade. Às vezes a gente escreve só para nós, as pessoas não têm mais esse costume de ler. Ninguém mais tem esse costume de ler. Ninguém, assim, tipo assim, a maioria das pessoas não tem o costume de ler. Pouco. Então o que eu fiz? Eu peguei essa seleção de textos que eu tinha, porque eu escrevia e postava só para ter o registro em algum lugar. Peguei essa coletânea de textos, juntei num livro, pedi para um grande brother meu, que é o João Pedro Prado, que ele é ilustrador, para fazer ilustrações. Peguei uma raspinha de dinheiro que eu tinha, investi tudo e consegui vender ainda 300 cópias. Olha que bom, cara. Então me deu Quem um fez a gás. ilustração do meu primeiro livro? Foi o grande Cabral, não Daniel foi? Cabral. Grande. Depois ele participou também do segundo, mas no primeiro ele participou muito efetivamente. Pô, cara, o Cabral é um querido. Tu foi no lançamento do segundo, porque o primeiro também foi na pandemia. Ah, Interessante de pandemia, cara, porque a pandemia ela aflorou muito o processo criativo de algumas pessoas. Né? O meu com certeza aflorou. Eu conversei com o Bruno Damasceno há uns dias atrás aqui, e ele estava falando isso, que eu falei assim, cara, ele deu uma migrada do cara que só tocava samba para um cara que eu fui num show dele, num evento, ele estava tocando Mamonas Assassinas, Xuxa, tudo. E da onde surgiu isso? Ele falou assim, cara, na pandemia eu tive um estalo e tal. De virar agora showman, você né, também, e tal. né? Cara, a pandemia, ela tipo assim, eu não fiquei desesperado com medo de morrer, nada do tipo, mas eu me questionava... Não, cara? Não. Mas tu não pegou sei. mesmo? Não peguei Covid, mas eu não tive nada. Eu peguei Covid 3 vezes e a primeira ainda não existia vacina. E pegou Nossa. lá em casa eu, a minha esposa e meus 2 filhos, todo mundo junto.
E aí, eu fiquei nossa, aí apavorado eu tenho de certeza medo, que de ficaria. morrer e de perder. Eu fiquei com 2 medos grandes, assim. Um de morrer e um mais perder a grave galera. ainda de ficar vivo e perdê-los, entendeu? Foi Não, muito, sim, foi muito sim. punk. Eu fiquei Aí depois das tranquilo. outras 2 vezes foi bem suave, eu tinha tomado a vacina. Eu foi fiquei bem tranquilo porque desde a primeira vez que eu peguei ainda não tinha vacina, mas eu não tive sintomas, eu era o assintomático. Eu só sabia porque pessoas próximas a mim tinham pegado, eu fiz o exame e deu positivo. Mas, como não me deu desespero, mas tipo assim, a pandemia foi um período na minha vida que eu me enchi de muito conhecimento cultural que eu não tive oportunidade de ter antes da pandemia. Então assisti muita coisa, fui atrás de aprender muita coisa, foi quando eu entendi sobre o livro. Eu tive uma ideia de criar, nossa, para tu ver, pretensões de jovens, né? Eu tive uma ideia de criar um canal. Jovem você ainda é. Sim, sim. Tive ideia de criar um canal que o nome era TV Cachola, que eu botei. A gente fez o primeiro podcast de vídeo do Acre, foi eu que fiz. Foi um programa chamado URH, que a gente estava entrevistando candidatos a vereador. E aí a gente criou esse TV Cachola, o nome. Cara, vamos pegar um programa de política, um programa de esporte, de mulheres e tal. Só tinha um grande problema, não tinha nada. Não tinha uma câmera, nem um microfone, nem nada. E aí acabou que esse projeto ficou enterrado. Mas, tipo assim, eu me enchi de muito conhecimento na pandemia. Eu até falo isso para algumas pessoas que eu ter escrito esse livro e ter vendido e tudo mais, matou uma parte de mim que era essa parte que eu considero mais melancólica, que via a vida meio preta e branca e tudo mais. Tudo que eu tinha na minha personalidade que derramava naquele lado, eu acho que ela foi sepultada naquele livro, entendeu? Tanto é que depois eu tive muita dificuldade de escrever naquele sentido, porque eu ficava sempre quando eu começava a escrever alguma coisa, eu ficava, cara, eu estou escrevendo isso aqui para mim, para quem? Eu não estou sendo mais real. E aí abandonei um pouco essa parte da escrita melancólica. O escrever ele vai se tornando um vício, mas quando além do vício ele se torna o seu ofício, e pronto. É complicado. Eu senti muito isso um tempo. Isso é porque, perfeito. assim, você não tem o direito de falar assim, hoje eu não estou inspirado. Não, hoje eu estou sem saco. Não, senta e escreva. Vai escrever, exatamente. Entendeu? Porque você precisa fazer isso, que é o teu Exato, trabalho. É exatamente. complicado. Mesma o livro coisa não, no o show. livro vai saindo mais tranquilo, mas quando você está escrevendo, que você tem que escrever para um site, no caso, cara, é todo dia. Não dá, você tem que fazer. Tem que sair alguma coisa, né? Disciplina, isso é disciplina. É como acordar para ir fazer Uber, para ir fazer pão. Exato, exatamente. É a mesma coisa que ofício, é o mesmo cara. Zelo que eu tenho nos shows, por exemplo. Eu não posso me dar o direito de escrever um texto de stand-up bom e apresentar ele 1, 2, 3 vezes e ficar nele o ano inteiro. Porque aqui no Acre nós não temos público para isso. Então o cara que ele vai em 2, 3 shows e ele escuta a mesma piada, eu perdi ele nunca mais vai, porque ele vai dizer que ele sempre vai ver a mesma piada. Sempre a mesma piada. Então eu me forço a toda vez que tem um stand-up apresentar pelo menos 2, 3 minutos novos. E é uma fonte de inspiração, cara. Uma fonte de inspiração que os políticos, né? Sem dúvida. Os cara, políticos sempre uma fonte de inspiração. Eu gosto de escrever sobre políticos, ainda mais que, né? Por mais que você não os nomine na piada, mas eles dão... Mas o legal é nominar, né? Eles fazem raiva, né? E que isso aí é um... Eu gosto de escrever eles sobre fazem política. raiva para a população comum, mas para o comediante é uma Aí a gente faz raiva para né? eles, né? Eu gosto de escrever sobre política, cara, mas eu tomo muito cuidado para não me tornar aquele cara que tá pegando a indignação dele com a política e jogando ali, e aí esquece da piada e vira mais uma agressão direta. Fica militante, né, Exato, cara? exatamente. Fica militante. E aí fica chato. O cara que vai no show de humor e não vai para ouvir militância de lado algum, Exatamente. ele vai para rir, né? Até cara? porque existe já show de humor para bolhas militantes, mas eu não quero me encaixar nesse sentido. Entendi. Então o que eu faço? Durante muito tempo, hoje menos, porque a gente vai envelhecendo, cara, e as coisas vão acontecendo. Mas, tipo assim, houve um tempo na minha vida, e hoje ainda assim, que tudo que eu fazia, eu olhava e tentava tirar alguma coisa dali, pegava e já escrevia no celular, posso tirar alguma coisa dali. Por exemplo, eu estava uma vez conversando com a minha mãe, e ela estava contando uma fofoca toda empolgada, e aí ela falou uma frase só, que ela estava contando, aí ela falou assim, ó, e tu não sabe da pior. E eu achei aquilo incrível. Aquela frase eu achei incrível. Então, eu peguei essa frase que a minha mãe falou e anotei. Aí, o que eu fiz? Eu criei todo um texto, em cima dessa frase. Em volta e criei uma tia minha que era crente, e toda tia crente tem uma frase, tu não sabe da pior, e não sei o quê. E aí conta isso, aí vai lá pro final do texto,
Da minha tia vir me perguntar alguma coisa, meu filho, você tá fazendo isso? Eu, tia, tu não sabe, é pior. Então, tu ter esse olhar, porque a vida já é engraçada. A vida é mais engraçada do que a própria comédia em si. Entendeu? Sim, sim. Porque o mundo ele é contado desde os primórdios em comédia ou tragédia. Existe a realidade e existe como ela é contada. Ela pode ser contada como comédia ou como tragédia. Então, se tu prestar atenção na vida, sobre certa perspectiva, ela é mais engraçada do que a própria comédia. Então, a vida vai acontecendo e se tu olhar para E bem mais trágica também. muito mais, muito mais. Então, se tu olhar para aquilo ali, até o Chico Anísio fala isso, que a piada é a tragédia do ontem, não é? A comédia é a tragédia com o tempo que passou, porque hoje você está chorando, mas amanhã está rindo disso. Então, se tu olhar para as coisas da vida, cara, tu consegue tirar. Então, a minha comédia que eu faço no stand-up é mais de identificação. Eu conto as coisas, por exemplo, agora eu faço o texto de ser casado com uma mulher que tem um filho, que tem um pai, eu sou padrasto. Então, às vezes o cara não é padrasto, mas ele está achando engraçado as coisas que eu estou passando, entendeu? Então, acho que fica mais real, as pessoas se identificam mais. Sim. E aqui ali tem uma cutucadazinha num político, ali. A gente ano passado fez, por exemplo, a noite do humor negro, que foi o humor ácido, né? Que foi no dia do Halloween. Então eu peguei e fiz uma fantasia de morte, fantasiada de morte, fiz um texto como se fosse a morte fazendo stand-up, o stand-up da morte. Aí eu consegui botar toda a minha loucura ali, entendeu? Porque aí eu falava assim, é muito fácil falar de quem morreu. Difícil é falar quem deveria morrer. Aí sai fulano, ciclano, entendeu? Então, muito bacana ter esse viés, assim, eu acho que o stand-up cabe para todos, mas a minha linha eu gosto de identificação. Gosto da pessoa olhar e falar, nossa, esse menino aí, ele é engraçado demais. E a gente sabe a dificuldade que é fazer, escrever, fazer o que você faz, sair da caixa comum. Nossa no Senhora. Brasil, aqui no Acre é muito difícil, mas é bom para Dedéu, né, cara? É muito bom. É muito a única legal. coisa ruim é que não dá dinheiro, né, cara? Isso aí a gente tem que correr atrás demais. Mas e você, o cara, resto é e você corre atrás também em outros caminhos. Então, eu também tenho um outro vídeo aqui seu, que eu peguei, e por sinal que você estava cobrindo a Expo Acre, eu tenho um episódio interessante daqui, que eu também estava cobrindo a Expo Acre aqui para a TV. E solta esse vídeo aí, produção. Olha o moleque sorriso, rapaziada. Expo 2024 começando. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não. Seu Eloy de Castro, manda um salve aí pra Continente, seu Eloy. Um abraço pra Continente, boa noite mesmo. A gente tá num quadro chamado Dedicatória, que a gente pede pro músico dedicar. Eu queria que o senhor dedicasse pra todas as famílias do Acre a próxima música que o senhor vai tocar. Pode dedicar aí. Eu vou dedicar a todas as famílias do Acre e mostrar que nós temos a harmonia do som. Eu vou levar a música do Christian. Isso pra galera, bom demais! Eu amo isso aqui! Eu amo isso aqui! Olha aí, ó! Essa é a história de um novo herói. Ai! Eu vou te achar! Bateu no meu carro, mas eu vou te achar! Aqui é pra todas as famílias do Acre! Pela estrada do seu caminho. Muito bom. Se virando nos 30, né? Loucura isso Tem aí, que se né? virar nos 30, Loucura, né? loucura Bom demais. Cara, o meu diretor está dizendo aqui toda hora que eu estou estourado no tempo, mas eu quero deixar só assim. Quem que bateu no teu carro, bicho? Isso aí foi... Cara, a Expo Acre começava no sábado, sexta-feira o cara bateu no meu carro. E fugiu. Bateu e fugiu. O cuidezinho, coitado, entrou todo. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não podia abandonar o trabalho. Sábado e domingo, isso aí foi no sábado da Expo Acre. Falei, todo vídeo que eu fizer, eu vou falar pro cara que eu vou achar ele. Que eu tenho câmera, que eu tenho tudo. Não tinha nada. Aí, dito e feito, domingo o cara... Não fui eu, não sei o quê. Que bom, deu resultado, cara. Deu resultado. E, olha, legal esse vídeo com o Eloy de Castro, que por sinal eu quero trazer o Eloy aqui. Grande. Vou falar com a produção já para entrar em contato com ele, que eu quero trazê-lo para cá. Lenda. Tá bem? Eu vou ter que ir pro intervalo rapidão. Não, faltou uma coisa que eu ia falar que aconteceu na Expo Acre. A gente se cruzou dentro de um galpão daquele, você estava indo num sentido, eu num sentido oposto. Quando tu foi me cumprimentar, eu fui te cumprimentar, eu derrubei teu microfone caiu no chão, tu já falou e eu já já fui embora, deixei você com o microfone no chão, mas deu tudo certo. Grande. Coisa loucura da Expo Acre, né? Eu vou pro intervalo rapidão, pode ser? Pode. Não sai daí não, eu volto já já.